Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Temos um tema muito interessante hoje, que é sobre o nascimento de um novo homem dentro do contexto da doutrina espírita. O meu convidado, Maurício Zominani, ele que é assistente social, palestrante, várias palestras, escritor de vários livros, esteve aqui no ano passado, se não me engano, em maio, está aqui de novo em junho, um ano depois, para falar sobre esse tema que foi uma escolha dele. E esse bloco é oferecimento do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa terapia ortomolecular à base de oligoelementos via derme, né, onde a pele absorve com muito mais força todos os nutrientes necessários para a sua recuperação, seja ela física ou emocional. Venha conhecer esse incrível tratamento que poderá realmente ser o grande alicerce que transformará a sua vida para muito melhor. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Ele está fazendo o mesmo preço de antes da pandemia, o mesmo preço, né? Em 2019 está cobrando a mesma coisa e ainda está fazendo 10 vezes no cartão. Por isso, muita gente tem procurado ele e ele tem a clínica em Santos, que fica na rua Júlio Conceição 209. Você da Baixada Santista se interessou? É só agendar pelo telefone 3232-1909. Vou repetir, 3232-1909. Maurício, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no Fronteiras da Ciência. Você já esteve aqui várias vezes, né? Sim, é um prazer, prazer mesmo. O teu programa ocupa um espaço dentro da Baixada Santista, dentro da mídia da nossa Baixada, que é único. Realmente faz uma função que não se encontra em outro lugar. E essa postura universalista do programa e respeitosa da sua parte, considerando todas as pessoas, dando espaço para as pessoas, com essa generosidade que marca a sua figura dentro da Baixada, é muito interessante e fez muita falta no tempo da pandemia, as pessoas comentavam muito. Prazer estar de volta. Eu fico feliz com as suas palavras, Maurício, e o programa ele é moldado por pessoas que eu confio plenamente, que traz um diferencial, e você é uma das pessoas. Muito obrigado. Por isso você já é meu convidado há muito tempo. Muito obrigado. Maurício, eu pedi para você escolher um tema e você escolheu o nascimento de um novo homem. Por que esse tema? O que significa isso? É impressionante, Jadir. A gente, pelo cinema, pelo contato com diversas doutrinas, muitas confluem para essa realidade da mudança do mundo. O mundo está em mudança. Para além das tecnologias, porque isso é evidente, né? A cada semana tem uma tecnologia nova, agora estamos todos em alerta com a inteligência artificial e outros temas, esse principalmente, mas ninguém, em nenhuma dessas ficções científicas, dessas projeções, se fala do único fator imprescindível para a melhoria da humanidade, que são seres humanos melhores. Nada muda se você não tiver um ser humano melhor. As pessoas falam em sistemas políticos, por exemplo, comunismo, liberalismo, socialismo, mas ninguém fala de seres humanos melhores. Se você não tiver ser humano melhor, não vai ter família melhor, não vai ter meio ambiente melhor, não vai ter política melhor, sistema financeiro, nada pode melhorar, nada sobrevive à má intenção. Tanto é que os luminares vieram à Terra, como Buda, Jesus, etc., e em nome deles foram feitas barbaridades. Ou seja, até hoje, né? Até hoje. Continuam sendo feitas barbaridades em nome dos melhores seres humanos. Isso quer dizer o quê? Que mesmo os seguidores dos luminares, se eles não fizerem a transformação interior, não trazem a contribuição real. Infelizmente, as religiões acabam se ritualizando, como se você fazendo uma prática ritual ou outra, você alcançasse a proposta dos luminares, mas isso não é verdade. A única maneira de você seguir Jesus, seguir Buda, é você fazer a mudança interior. Não tem ritual que dê conta. É verdade, porque muita coisa as pessoas fazem só da boca para fora, né? Aquele que é praticante
da sua religião, que vai na igreja, que vai no templo, mas ele só ouve as palavras do líder religioso, mas ele não pratica. Ele acha que ele indo já é o suficiente, não precisa de mais nada, né? Infelizmente. Muita gente assim, fala, não, eu tenho que ir na missa toda semana, mas não adianta se você não praticar aquilo que é falado na missa. Mas, Zominani, uma coisa é certa, você estava dizendo que, né, a tecnologia é a única coisa que muda. Né? A gente está evoluindo em termos tecnológicos. Agora há pouco, antes de você entrar aqui na gravação do estúdio, eu estava vendo uma notícia que veio de Israel. Isso vai interessar para muita gente. Os israelitas criaram agora um olho artificial que pode substituir seu olho. Olha só. E que faz a pessoa enxergar. Quem perdeu a visão, não tem mais nenhuma esperança, esse olho consegue ser conectado, arrancando o seu, conectado artificialmente. Então, olha que coisa inacreditável isso, né? Então é impressionante. Mas o ser humano não muda. Se você vê a história de antes de Cristo, durante Cristo, Idade Média, as pessoas são iguais, né? A política é igual, tudo é igual. Sim. Né? E a própria tecnologia acaba sendo, às vezes, demonizada por causa do mau uso. Porque não tem uma tecnologia que seja imune ao mau uso. Eu imagino, é atribuído a Marco Polo, numa viagem à China, o primeiro contato do homem ocidental com fogos de artifício. Eu imagino o momento, a pessoa vendo pela primeira vez fogos de artifício. Até hoje a gente fica fascinado, né? Ele vendo aquele espetáculo maravilhoso, inusitado, porque ele nunca tinha visto aquilo, e em algum momento, ou ele ou alguém teve a ideia, isso aí podia ser usado, pólvora, isso podia ser usado para outras coisas. E ali, a partir dali, da descoberta da pólvora, do direcionamento da pólvora para meios destrutivos, guerreiros, talvez tenha sido a pior descoberta da humanidade. E isso não é, a internet não é imune, porque se faz muita coisa ruim com a internet. A energia atômica, quem pode falar que a energia atômica é ruim? Não é ruim, ela só pode ser bem ou mal utilizada. E para uma coisa ser bem ou mal utilizada, precisa do quê? Alguém pilotando com senso ético, com senso moral. Mas toda a tecnologia é isso, né? Ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Claro. E a pólvora hoje não é nada perto do poderio bélico que você consegue através da tecnologia, principalmente dessas bombas químicas, né? Que destrói só destrói vida humana, mas tudo permanece intacto, não destrói prédio, né? A gente pode até fazer biológicas. Fazer uma citação ao seu próprio, ao próprio nome do programa, Fronteiras da Ciência. O limite da ciência. Qual é o limite da ciência? Qual é a grande fronteira a ser conquistada pela ciência? É que ela seja bem utilizada. É verdade. Porque a ciência mal utilizada, ela deu origem ao que nós temos de pior. Mas não é a ciência que é ruim. É como uma faca. Qual cozinha pode não ter uma faca? Não é possível você ter uma cozinha sem uma faca, mas a faca em más mãos... Pode ser uma arma, né? É um desastre. Uma arma branca, né? É um desastre. Então, essa questão da mudança, da transformação interior do ser humano, ela é a fronteira, ela é o desafio maior. Não tem nada mais desafiador do que relações humanas. E entre as relações humanas, a mais difícil é conosco mesmo. Mas, Maurício, aí vem a pergunta, que não quer calar, que eu acho que muita gente deve estar pensando, como está passando pela minha cabeça nesse instante. Eu gosto do improviso por isso. Eu não sigo pauta, não sigo nada, porque conforme meu convidado vai falando, vai me dando as ideias, que eu acho que é a mesma de quem está em casa, né? E aí a gente fica mais livre para conversar. Mas o que pode se fazer para que mude o ser humano, uma vez que o ser humano, se você pegar historicamente, biblicamente, é tudo igual até hoje. O que fazer? Como transformar o ser humano? O que tem, né, que a gente pode fazer? Existem as religiões, existem uma série de coisas, mas e daí? Você vê, Jadir, em filosofia se fala que a filosofia mais primitiva é o maniqueísmo. Maniqueísmo é você separar o mundo entre bons e maus, onde existem seres bons e seres maus. E aí ninguém fala da transição entre o mal e o bom.
essa visão infantil, essa visão simplista, maniqueísta, que foi muito reproduzida no Brasil e vem sendo no cenário político, por exemplo, no cenário religioso também é típico, quem é da minha religião é bom, quem não é, é mal, etc. Isso não propicia a resposta para a sua questão. É um mundo binário apenas, É um mundo binário, é um mundo polarizado, é um mundo que não educa, que não melhora. Porque ou você nasceu bom ou você nasceu mal. Se você nasceu bom, não tem nada para ser feito. Se você nasceu mal, também não há nada para ser feito. É a paralisia humana por excelência. O oposto disso é você entender o que é o mal, o que é o bem, né? Eu acho fantástico, num dos livros de André Luiz, André Luiz faz essa pergunta. O que é o mal e o que é o bem? E a resposta é desconcertante, Jadir. Ele fala assim, todo mundo só quer o bem. A resposta é do próprio André Luiz. A resposta é de um instrutor espiritual para quem ele faz. E ele fala assim, todas as pessoas, todos os seres só querem o bem. A diferença que existe entre o criminoso, o serial killer e o santo é a amplitude do bem que ele quer. Então, o que caracteriza o mal, digamos assim, é querer o bem apenas para ele. Círculo estreito. E o que caracteriza o santo, o iluminado, é querer o bem para todos, para a humanidade toda. E mais do que para a humanidade toda. Você vê um São Francisco de Assis, ele tratava de irmãos, não apenas todos os seres humanos, mas os animais. Mas os animais, mas as plantas também, e até as coisas. O filme fantástico sobre a vida dele é Irmão Sol e Irmã Lua, certo? Então ele tratava tudo como irmão, tudo é meu irmão, tudo me pertence. Eu sou o Pai Nosso, quer dizer, nós somos todos irmãos por parte de pai. Alcançar isso é você ter pelo menos o rumo do que seja bondade. Enquanto que quando a gente pensa na farinha, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, e você faz as suas orações, aí que entra a beleza dessa definição de André Luiz, que está no livro de André Luiz. Porque se pensar exclusivamente nos meus for a maldade, aí a gente começa a perceber que aquela concepção de que eu estou do lado bom, eu sou da luz, eu sou do bem, pode não ser verdade. Porque você convida as pessoas a refletir. Por quantas pessoas você ora? Por quantas pessoas você ora durante um ano? Será que passa de 30 pessoas? Por quantas pessoas Jesus curou, ensinou, trabalhou, etc. A diferença que existe entre mal e bom não é que as pessoas nasceram maus, os demônios, ou nasceram bons, os anjos, mas é de você desafiar a amplitude do bem para que você quer. As pessoas vão até a Santa Casa visitar um parente, veem que ele está em condições difíceis, vai até a capela ali no andar térreo e faz uma oração. Por quantas pessoas ele faz oração? Mais de 1000 pessoas sobre a cabeça dela, num leito de hospital, passando por crises terríveis. Ela reza para uma pessoa. Ela reza para uma pessoa. O seu filho vai ter uma entrevista de emprego, ou vai ter um concurso público, ou vai passar pelo Enem. 100 mil jovens brasileiros fazendo o concurso, fazendo uma entrevista de emprego, o Enem, e você é capaz de rezar por uma pessoa, né? Que bem é esse que você julga ser? A gente precisa desafiar. É muito cômodo você falar eu sou do bem. Isso que você está colocando realmente para reflexão, né? É um ponto de reflexão, porque na verdade a gente faz isso. Nós temos esse, digamos, egocentrismo, né, de rezar para aqueles que você está achando que está necessitando, próximo de você, e não pelo todo. E os espíritos falaram para Kardec, absolutamente em concretude com essa definição, que todo o mal da humanidade vem do orgulho e do egoísmo. Se você for ver, por exemplo, um estuprador, ele só quer o bem. Só quer o bem de quem? Dele. Por quê? Porque ele tem prazer mesmo com o sofrimento do outro. Mas ele quer o bem. O corrupto. Você acha que o corrupto quer o mal? O corrupto só quer o bem. Mas o bem dele. O bem dele. Eu acho bonito você fazer isso porque você desafia o maniqueísmo. Desafia essa concepção de que eu sou bom. Se eu sou bom, Jadir, eu não tenho nada para melhorar.
Mas você acha que ao longo do tempo o ser humano está melhorando ou não? Em alguns aspectos, sim. Então, eu sou do tempo, na minha infância, um homem, geralmente um homem, que visse a sua mulher em situação de traição, se ele matasse a mulher e mesmo o amante, ele seria considerado em legítima defesa da honra. Existia essa figura jurídica, né? Ele ficaria solto. Legítima defesa da honra, um assassino com legítima defesa da honra. Também na minha adolescência, se você não fumasse, você seria um careta, você seria uma pessoa desconsiderada. O fumo era praticamente obrigatório, as pessoas eram constrangidas a começar a fumar porque não sabiam o que fazer com a mão. Principalmente os meninos, né? Exatamente. Então, também somos, na minha infância, a pessoa assumiu uma identidade sexual alternativa, diferente da heterossexualidade, também era muito difícil. Era muito difícil para um ator, para um político. Hoje nós temos um governador... Jogador de futebol, né? Pois é. Nós temos um governador de estado... Você acha que nesse aspecto está melhorando? Muitos aspectos como esse têm melhorado, né? O papel social da mulher... Na minha infância ainda era muito... Eu tenho 60 anos, vou fazer 60 anos. Eram muito podadas, né? Mas já elas eram muito podadas. A postura das pessoas, o espaço social das pessoas, dos negros também, era muito mais restrito. Agora, infelizmente, muita coisa foi dada oportunidade para as pessoas, que viraram todas fontes de informação. Há 50 anos atrás, você tinha 5 agências mundiais que eram responsáveis por praticamente todas as notícias do mundo. USA Today, Reuters, etc., France Express, e você praticamente eram 5 fontes mundiais de informação. Hoje, quantas fontes de informação tem? Praticamente 8 bilhões de pessoas, porque todo mundo é fonte de informação. Um jornalista, antes de fazer uma matéria, ele tem muitas fontes para considerar. É claro que a qualidade da informação, as fake news, etc., isso caiu muito. Mas hoje em dia nós temos as pessoas, os indivíduos foram empoderados. E quando você dá um microfone para pessoas antiéticas falarem, elas podem mostrar o seu lado sombrio, e esse lado sombrio tem se propagado, infelizmente. Hoje é quase que normal você agredir uma outra pessoa de uma outra religião, agredir de uma outra raça, agredir de uma outra classe social. Tá aí o preconceito, né, que está sofrendo lá na Espanha. Mas isso não piorou, só explicitou. As pessoas se sentem autorizadas a humilhar um jogador de futebol. Mas isso é porque hoje também a notícia é muito rápida, que não era antigamente, né? Exatamente. Hoje a coisa se propaga numa velocidade incrível. A gente vai voltar falando sobre isso no próximo bloco, tá bom? Muito bom. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta agora em nosso segundo bloco, hoje conversando com o assistente social, palestrante, escritor de vários livros, Maurício Zominani, e o tema é o nascimento de um novo homem, e estamos devagando sobre esse assunto aqui no programa. E esse bloco é oferecimento do professor Darryl Champlin, terapeuta, dono do Sua Saúde Integral, terapia baseada em ciência. É isso que você encontrará em Sua Saúde Integral, onde anos de estudos e pesquisas científicas vão de encontro com as tradições milenares que hoje estão sendo comprovadas pela investigação laboratorial no entendimento e tratamento, seja de ansiedade, depressão, insônia, dor crônica e por aí vai. O que oferecemos não é especulação nem mágica, é o entendimento das mais recentes descobertas no campo da saúde mental e da aplicação na prática de protocolos que ajudarão a te recolocar no prumo emocional. Existe solução e funciona. Converse conosco do Sua Saúde Integral para saber mais sobre qual terapia está mais apropriada, mais disponível para você no seu caso. Então, o terapeuta é o professor Darryl Champlin. O agendamento é no WhatsApp, na sua telinha, 13, que é o DDD, 99 741 6022. Vou repetir, 99
741-6022 e tem o canal do YouTube, ele dá vários lives sobre, o canal do YouTube é TV Terapia, só escrever isso, TV Terapia, ok? Vamos lá. O preconceito é uma coisa que ficou mais latente nos dias de hoje, né? E até porque a mídia hoje, um tema que surge na TV, você vê em todos os canais, todas as redes sociais, todas as mídias, né? Aquilo é explorado de uma maneira assim, de bombardeio em cima da gente. Qualquer notícia hoje é um bombardeio. É verdade. Né? E isso talvez também faça com que muitas pessoas hoje andem estressadas, ansiosas, depressivas. Sem dúvida. Né? Porque eu acho que hoje a mídia ela é uma coisa assim muito pesada em cima da cabeça. Né? Um meio de comunicação pauta o outro. Né? E aquilo vai... um pauta o outro. Né? É uma espécie de pandemia de pautas onde um vai contaminando o outro. E nem tem máscara para isso. E eu estou percebendo através até eu estava até falando com a minha esposa, através do LinkedIn, né, que é uma rede social profissional, da vida social. Eu vejo hoje muitos meios de comunicação entrando no meu LinkedIn para ver sobre mim, porque eu tenho um canal, tenho um programa, mas eu tenho um programa, né, de falar diversas vezes, então as pessoas estão pesquisando, até para um pautar o outro, como você disse. Né? Exatamente. Mas, por outro lado, você vê, Jadir, a importância de você ter informação. Um alcoólico, enquanto ele não inventaria tudo que ele já perdeu na sua vida de alcoolismo e aquilo pesa o suficiente para ele desejar mudança, ele não muda. Então, nós precisamos ver o efeito, por exemplo, da crise ambiental nos diversos países do mundo, até você falar assim, preciso rever o meu consumo e rever a disposição dos meus dejetos, porque eu também sou responsável por tudo isso que está acontecendo. Você precisa se exaurir da sua esperança política, no sentido de encontrar um salvador da pátria. Eu respeito quem ainda acha que haja um salvador da pátria, mas eu acho que o melhor político do século passado, Mahatma Gandhi, falava que a gente precisa fazer na gente a mudança que você propõe para o mundo. Faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Primeiro, né? Aí quando você faz a sua mudança, quando você tem condições, quando você faz a sua mudança ética, coloca o seu lixo no lugar certo, quando você respeita as outras pessoas, ali você ganha autoridade e condições para você propor uma mudança para o mundo. Porque senão fica isso que a gente vê muito na política e na religião também, e que foi muito denunciado por Jesus, foi o sermão mais longo onde ele condenou uma atitude, das pessoas que falam uma coisa, mas fazem outra. É o que ele chamou de hipocrisia. E isso é o que mais enfraquece um ser humano. Quando você está fazendo um discurso hipócrita, todo mundo percebe. E qualquer fala, mesmo a mais virtuosa, mais ética, numa boca hipócrita, ela desaparece o valor dela. Tanto é que grande parte dos abusadores, quando eles são sacerdotes de religiões, e isso você tem tanto pastores, padres, mas tem médiuns também, né, para não deixar de... Claro. A tragédia ela é democrática, o João de Deus trouxe isso para o campo da mediunidade ou do espiritismo também. Então, nós precisamos pensar sobre a nossa coerência. Essa coerência precisa ser buscada. Você precisa viver o que você pensa, viver o que você propõe, viver o que você fala. Esse tipo de coisa é uma mudança que está por ser feita. Para todos nós, não escapa ninguém. Para mim, eu tenho esse desafio todos os dias. A incoerência, a contradição, a ambiguidade, ela permeia as minhas atitudes, mas quando você vai pelo menos percebendo as suas contradições e o lado bom da mídia trazer essas contradições para todos nós, todos os dias, enfiar nossos olhos abaixo, é você ter condições de falar, eu sou o alcoólatra. Quando ele fala, eu sou um alcoólatra, começa a cura dele. Quando ele fala, eu bebo socialmente... Ele admite aquilo que ele faz errado. Exatamente. Né? Nós precisamos admitir os nossos erros. E a mídia, ao jogar isso na cara da gente, porque quando está se falando que a Espanha é racista, será que a Espanha é mais racista que o Brasil? Eu não sei. Com todos os dias a gente vê escândalos. Então, é bom a gente sair daquela hipocrisia que Jean-Paul Sartre colocou saborosamente numa frase, o inferno são os outros.
Ah, o inferno tem um erro? São os outros. É pessoas de outras religiões, é pessoa de outras raças, é pessoa de... Não. O erro, as sombras, o egoísmo, voltando àquele assunto do bloco anterior, é democrático. Infelizmente, nós temos sido egoístas e quando a gente toma consciência do nosso egoísmo, a gente começa a mudar. Mas eu vejo esse egoísmo também muito latente nas religiões. Sim. Né? Elas são muito assim autoritárias, muito donos de si, a verdade só está comigo, não está com o outro. Exato, né? exato. Então isso é uma coisa que eu acho que é desestimulante para as pessoas que estão em busca de um alento, de uma palavra, né? Alguma coisa que acalma a sua alma. Sim. Né? Bonito isso, né? Que acalma a sua alma. Gostei disso. Até sonoro. Até sonoro. Vou fazer um livro sobre isso, acalma a sua alma. Então, é exatamente isso, né? Então, eu acho que partindo até dos líderes religiosos, partindo dos líderes políticos, eu não sei qual é... Eu vou voltar para uma pergunta que eu te fiz. Eu não sei qual é a solução para melhorar o ser humano. Tudo bem, nós estamos aqui tentando, num bate-papo, fazer um alerta que serve para você, serve para mim, serve para quem está nos vendo, né? Porque ninguém é melhor que ninguém, todos nós estamos aqui nessa vida para aprender, para evoluir. Mas eu acho que a gente está jogando uma sementinha também aqui positiva nesse aspecto, né? Mas e o que mais? O que precisa mais para a gente construir um ser humano melhor? Esse, para mim, é o grande questionamento. Tomar consciência é o passo inicial. A, que é os Alcoólicos Anônimos, tem 12 passos. O primeiro passo para o alcoolista começar a sua cura e para qualquer pessoa fazer a sua mudança é falar, eu tenho um problema. Enquanto ele achar que o problema são os outros, ele está imobilizado. Certo. Agora, a partir desse momento, o 12º passo dos Alcoólicos Anônimos é que a gente se cura na ajuda a outras pessoas parecidas com aquela. A melhor maneira de você, desde a escola, você aprendia mais, o aluno aprendia mais se ele colocava o seu saber à disposição dos colegas. Se ele era o melhor de matemática, se 2 alunos eram bons de matemática numa sala, 2 nível 8, aquele que era egoísta, que queria ficar na sua para que o seu 8 ressaltasse sobre a nota baixa dos outros, ele ficaria no 8 dele. Mas aquele do 8 que fizesse um grupo de amigos, que estudasse junto, que ensinasse, que colaborasse com os amigos, ele ia tirar 9 na prova. Porque é ensinando que a gente aprende, é dando que a gente se melhora. Né? Sem dúvida, a pessoa que se coloca no lugar do outro, veja só, o egoísmo faz com que eu só consiga aprender, se tanto, a minha lição. O altruísmo, o colocar-se no lugar do outro, no dizer de Jesus, o fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Você é uma cola. Você aprende um pouco. Quando você para ouvir uma pessoa, você sofre junto com ela, você pensa junto com ela, teu universo se expande. Então você tinha um preconceito, cor de pele, sexualidade, qualquer que seja, contra o outro sexo, e você se abre por um momento para ouvir uma pessoa daquela que você tinha preconceito, você sai melhor daquela relação. Você expande um pouco o teu ponto de vista. Puxa, eu achava que pessoas de tal condição eram menos capazes. Aí eu me coloquei no lugar dela e eu descobri que não, que são pessoas. Né? Para além do espiritismo, a função espiritualista, ela te dá um ganho fantástico. É uma perspectiva espiritual. Porque a perspectiva espiritual fala assim, você não é homem, você não é mulher. Você não é branco, você não é negro, você não é rico, você não é pobre. Você apenas está. Momentaneamente você está. Então, por exemplo, qual a importância dessa camisa para você? Pode ser que você goste muito dessa camisa, mas você não vai se desesperar ou propor uma guerra com quem não gostar de azul, porque você sabe que isso é uma camisa, é momentâneo. Hoje você está com essa, no próximo programa você está com outra. Então, por que eu vou me agarrar na cor da minha camisa para fazer guerra com quem tiver com cor diferente? Tem lógica isso? Se é apenas uma vestimenta momentânea que eu estou usando, isso quem dá é a perspectiva espiritualista. Você percebe,
Que sentido tem em eu oprimir pessoas diferentes se na próxima encarnação eu posso estar na posição delas? Aliás, eu tendo a estar na posição mas delas. Mas aí só pensa assim quem é reencarnacionista, né? Pois Porque é. se você não é reencarnacionista, você nunca vai supor que você vai estar no lugar do outro, né? Pois é. Só que, na verdade, sem dúvida, mas a gente precisa ampliar esse ponto de vista. Deus, mesmo nas doutrinas não reencarnacionistas, criou espíritos, né? Ele cria espíritos momentaneamente vestidos, mesmo que por uma vida só, momentaneamente vestidos. Não somos homens. Eu sei que o que está lá na Capela Sistina, representando Deus, é um homem, é um idoso, de barba branca. Tá vendo? É melhor ter barba branca porque está mais próximo de Deus. Mas é claro que qualquer pessoa medianamente inteligente, eu sei que existem alguns literalistas das escrituras, das mensagens espirituais, mas qualquer pessoa sabe que Deus não é homem. Porque se Deus fosse homem, necessariamente as mulheres estariam em segundo plano. Deus não é branco, porque o Deus da Capela Sistina está lá representado como branco. Isso quer dizer que as pessoas de outras raças, não só os negros, mas os amarelos, os vermelhos, seriam inferiores. Isso não bate com mas ninguém. Isso é uma simbologia, né? É uma simbologia. Simbologia. Foi Michelangelo teve isso que eu ia falar, simbologia dada por Michelangelo. Pois é, mas ele expressou o sentimento, o arquétipo de uma era, de uma sociedade. E isso, a gente só não tem problema nenhum. Michelangelo não está no inferno por causa disso. Ele apenas explicitou um pensamento que é coletivo e que deve levar a gente a nos questionar por que o negro o Deus não pode ser uma mulher. Teve um filme a respeito disso que colocou Deus como uma mulher, acho que a Cabana, onde eu vi o filme. A atriz que representava Deus era uma negra. Era uma negra, e boa atriz aquela mulher, eu gosto muito dela. E aquilo quebra filme, quebra os preconceitos da gente. Aliás, então, voltando para o tema que você propôs, que é o melhor de todos, a maneira da gente melhorar é perceber os preconceitos que tem, os orgulhos que nós temos e nos propor a melhorar. E a receita de melhorar é um ponto de convergência das religiões, das diferentes doutrinas e da ciência. A psicologia fala que um grande mecanismo de evolução do ser é a empatia, colocar-se no lugar do outro. Pulando o muro e vindo para as religiões, você vai falar de compaixão. O que é compaixão? Sentir junto com o outro, colocar-se no lugar do outro, só que mais voltado ao sentimento, a empatia mais voltada ao campo intelectual. Mas, de qualquer forma, colocar-se no lugar do outro é a grande ferramenta de evolução. Então, fazer caridade, praticar o bem, a solidariedade, ela é boa, mas não é um dever, é uma esperteza. Os santos são os mais inteligentes dos seres humanos, porque vivendo uma vida e ajudando 1000 pessoas, eu estou vivendo 1001 vidas. O egoísta vive um. Olha a diferença que existe. Se um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa, uma Mahatma Gandhi, para pegar pessoas de diferentes religiões, diferentes concepções, se eles praticaram essa ajuda de colocar-se no lugar do outro, eles foram simplesmente inteligentes. Eles têm uma inteligência emocional, uma inteligência ética que precisa ser imitada, não com camisetas, não com livros, não falando que eu sou adepto de Chico Xavier ou de Mahatma Gandhi, mas praticando essa compaixão e essa empatia, que é o atalho para você crescer espiritualmente. Legal. No próximo bloco, eu vou querer falar um pouquinho dos seus livros também. Tá. Escreveu um total de 7 livros, ele está com 4 aqui para a gente mostrar. Alguns dentro desse contexto que nós estamos falando também hoje, né? Exatamente. E ele é um filósofo, ele vai a fundo em vários temas. Muito bacana, ele acho que já veio falar aqui vários assuntos diferentes, né? Exatamente. Acho que nunca repetimos um assunto, Não, né? não. Sempre falamos coisas diferentes. Bom, vou chamar a nossa agenda do programa, vamos lá, Agenda Fronteiras da Ciência, entrando aí na sua telinha, vou começar com a farmácia Homeofórmula. A perda da memória é um sintoma muito comum nos dias de hoje. Nosso cérebro necessita de alguns nutrientes que são essenciais para o seu bom funcionamento. Existem diversas causas para a perda de memória, sendo que a principal é a ansiedade.
mas também pode ser associada a diversas condições, como a depressão, alteração do sono, uso de remédios e outras enfermidades. Podemos destacar que a alimentação é muito importante e a reposição de algumas substâncias que eventualmente não se encontram em nossas refeições do dia a dia é simplesmente fundamental. Por isso que nós da Homeopática Fórmula preparamos um produto muito especial para você e com carinho. Tome nota do endereço, a farmácia Homeopática Fórmula fica na rua 194, Bahia, 194, anotou? Rua Bahia 194 no Gonzaga, e tem um empório que faz uns pães maravilhosos, fica na rua Tolentino Filgueiras, 147, também na esquina com a Rua Bahia, um bem pertinho do outro. E a segunda informação vem da Seitonoye do Brasil, Regional de Santos, e também junto com a Associação Fraternidade, convidam você, amigo telespectador, para a Conferência do Sucesso. Vem o palestrante Luiz Ideu Tamaro, que é o preletor grau sênior da Seitonoye. Temas: espiritualidade na vida do ser humano e amor e fé, a base familiar. Esta conferência é um grande aprendizado para o nosso dia a dia. Todos serão bem-vindos, imperdível. Olha, vai ser no dia 4 de julho, das 20 às 22 horas. 2 horas, 4 de julho, na Rua Leonardo Reutemann 17, que é o endereço da Regional de Santos. E mais informações pode ser na Rua Leonardo Reutemann 17 ou pelo telefone 3232-6687. A gente volta já. Estou hoje num delicioso bate-papo com Maurício Zominani. Eu sempre falo que aqui não é entrevista, é um bate-papo. E nós estamos falando do nascimento do novo homem ou da necessidade desse novo homem, né? Eu diria que seria a necessidade para a gente transformar a humanidade. E esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin. O André da loja Mago Merlin mandou avisar os telespectadores que chegou aquela pedra que o Américo Barbosa tanto anunciou em dezembro para a gente ter esse ano. Era importante ter essa pedra de ajuda para todos nós. É a purpurita. Chegou lá um lote grande na loja Mago Merlin. Além disso, lá você encontra velas de todos os tipos, banhos e ervas, imagens de orixás, imagens em resina de Deus, incensos, tocha de limpeza, linha de radiestesia, livros, pedras brutas e roladas do tipo A, que é a melhor que tem, e muito mais. Loja Mago Merlin tem os melhores preços e a melhor qualidade em produtos religiosos e esotéricos. O endereço da loja Mago Merlin é a Rua Pereira Barreto, número 12, Pereira Barreto 12, no Gonzaga. É uma rua que é do lado do Shopping Miramar. Maurício, eu vou logo de cara dar o seu contato. Quem pegou a canetinha anota agora, e quem não conseguiu pegar a canetinha, anota no final do terceiro bloco que eu vou jogar novamente. O Maurício pediu para passar 2 informações, uma do Facebook, que é o próprio nome dele, Maurício eu falo Zominani porque eu imagino que o G é mudo. Isso, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, Maurício Zomignani, vai sair na sua telinha, né? É Zomigui, esse G é mudo, Zomignani. E também, se você entrar no YouTube, tem vários mini palestras suas, sim, né? Sim. No YouTube também ele tem um canal lá, é só o nome dele, Maurício Zominani. 3 vezes, tá bom? Tudo Maurício Zominani. No Instagram você não tá? Não. Não, só no Face, tá bom. No Face e no YouTube. Vamos falar dos seus livros. Eu estou com 4 livros seus aqui. Eu não sei qual é a melhor câmera para pegar. Câmera 3 me pega melhor? Ou é a câmera 2? Então vamos lá. Ó, Como Pombas e Cobras, a Saúde segundo Jesus. O que fala esse livro? Exatamente esse ponto de vista da saúde integral, que é uma coisa que a gente busca há tanto tempo e que não tem nenhum profissional. A gente descobre com a OMS que não existe profissional de saúde, porque saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é o completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. Não tem ninguém capacitado, nenhuma religião, nenhum profissional adequado para fazer isso. Nosso ponto de vista é que inundados de Jesus, que trabalhava sem dúvida esses 4 campos, com a maior eficiência que já teve um ser da Terra, o melhor médico da humanidade, ali você vai se capacitar a ser um médico de si mesmo. Não existe cura externa sem a autocura, sem a autoproposição para a cura. Tudo começa dentro da gente, né? Tudo começa dentro da gente. Até Jesus, quando curava, ele falava, a tua fé te salvou.
Eu acho isso muito bonito. É verdade, isso é muito significativo, né? Outro livro, Prudente, a Saúde segundo Jesus, está aqui. O que é o Prudente? É um segundo livro da mesma série, pega-se o Evangelho de Lucas, que é o evangelista que era médico, exatamente para pensar essa saúde integral. Ok. Vamos dar mais um livro do Maurício Zominani, Saulo e Paulo. Esse pega bem o tema nosso. Saulo e Paulo são duas etapas de uma mesma pessoa. Saulo de Tarso, depois convertido, transformou-se em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Como Saulo de Tarso, ele foi o primeiro perseguidor e torturador de cristãos, torturador de cristianismo, dos cristãos, fez um massacre em Jerusalém, mas quando se converteu às portas de Damasco, ele fez a transformação, transformou-se no grande propagador da doutrina que ele combatia. Então, ele conseguiu fazer numa vida um cavalo de pau, uma mudança de 180 graus, girou sentido contrário. Exatamente. Esse livro você tem ele como uma pesquisa sua ou você tem isso como uma psicografia? Não, é uma intuição. Na verdade, esse livro ele reúne as duas falas, do homem velho e do homem novo. O homem velho, como Saulo de Tarso, vem do livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, que traz diversos diálogos, diversas situações de Saulo, antes da conversão, do orgulhoso Saulo, do opressor Saulo. A fala de Paulo vem pela Carta aos Romanos, conhecida Carta aos Romanos, de autoria de Paulo de Tarso. E aí a gente faz o diálogo nos capítulos, faz o diálogo desses dois seres. É como se nós conversássemos conosco mesmo no futuro. E eu faço os comentários para entretecer essas duas falas, do homem velho com o homem novo. Com o homem novo. Você considera que todos os seus livros têm um pouco de intuição, inspiração? Certamente. Eu uma vez, numa roda mediúnica, perguntei, eu queria saber em nome de quem eu colocava, porque é muito complicado você fazer uma parceria e não citar o nome do parceiro. Isso eticamente é complicado. Só que a resposta que eu recebi foi o nome não interessa. Ah, é? Então, eu não posso fazer um livro sem colocar o nome de um autor, isso não existe, eu coloquei o meu nome, mas o tempo todo a gente sente a fluidez. A inspiração. A fluidez é muito maior do que eu teria capacidade. A coisa vai fluindo assim, muito mais. Sem perceber. E tem mais o quarto livro, apesar de serem 7, Grãos de Mostarda, volume 2, Reflexões para Remover Montanhas. Então imagino que tem o volume 1. Exatamente. Esse livro e o volume 1 também são mensagens diárias que eu coloco no Facebook. Então, dia sim, dia não, coloco uma mensagem e intercalando com estudos de trechos do Evangelho que eu continuo fazendo. Agora, numa série A Fé segundo Paulo, já foi o Amor segundo Jesus, e a gente vem fazendo estudos do Evangelho, todos muito curtos, que favorecem a prática do Evangelho no lar. Não importa o nome que se dê, Círculo Bíblico, Evangelho no Lar, Terço, novena, não interessa. O que interessa é você inundar a sua casa. Todos têm a mesma finalidade, né? Sem dúvida. Inundar a sua casa de práticas espirituais. A nossa casa precisa ser defendida. Nós estamos sendo atacados pelos meios de comunicação, atacados pelas nossas próprias energias. É mais ou menos como alguém tentar... Pelas redes sociais, né? Pois é. Tentar limpar o chão com gente entrando com o pé sujo. Como é que você limpa o chão? E se você nunca limpar o chão? Quem faz a faxina espiritual da sua casa? Você precisa ter uma prática e, de preferência, uma prática coletiva. Se for possível, melhor. Gostei se não dessa for, sua metáfora. Faça sozinho. Interessante essa metáfora do chão, né? Você Exato. limpando o chão, com alguém sempre entrando... Sempre sujo, sempre sujando. As fontes bom. de sujeira são abundantes. São abundantes. Você sai na rua, inveja, malquerença, fofoca, essas coisas você vai trazendo. A gente vai arrebanhando esse tipo de energia, e aí se você tem 4 pessoas numa casa, cada um trazendo lixo para dentro de casa, a casa fica insuportável. Alguém precisa fazer a faxina. Entendi. E eu vou entrar no mérito também do perdão, o quanto isso é importante. O perdão é um instrumento extremamente difícil para almas pequenas. Porque não é que ele é difícil só para as almas pequenas, ele só é um mais desafio. Difícil. Ele só é um desafio para as almas pequenas. As almas grandes não precisam perdoar.
E isso, todos nós, eu desafio todos os telespectadores, você, todos nós temos situações onde as pessoas erram e a gente nem se ofende. Vou dar um exemplo clássico. Você tem um filho pequeno, um sobrinho, um neto, que começa a andar e cai. Cair para quem está andando é um erro. Falar uma sílaba errada para quem está aprendendo a falar é um erro. Mas ninguém vai humilhar essas pessoas, vai culpar essas crianças e falar que eles nunca vão dar certo. Por quê? Porque o olhar de amor não precisa perdoar. O olhar de amor compreende o erro dentro de um contexto. Ninguém aprende sem errar. Mesmo porque isso faz parte do processo evolutivo, tanto seja ele bebê, seja ele já uma pessoa com mais idade. Exatamente. Tudo é processo o símbolo evolutivo. do bebê fica eloquente, porque seria um absurdo Sim. você humilhar uma criança que tropeçou. Mas serve para todos nós. Quando você percebe que ninguém aprende sem errar, Maurício, mas isso aí serve para algumas pessoas, não serve para outras. Os grandes erros não têm perdão. Então vamos lá. O maior erro da história humana, na minha concepção, foi matar Jesus. Porque não tem erro maior na minha concepção do que esse. No alto da cruz, a última fala do mestre antes de entregar o seu corpo ao chão e a sua alma ao céu, ele falou, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Isso quer dizer o quê? Que o maior erro da humanidade foi por ignorância. Então, aí está um motivo da morte de Jesus, né? Porque talvez não tivesse trazido uma lição tão grande à humanidade, né? Se não fosse isso, que lição, né? Pois é. Pois é. Então, perceber que as pessoas erram por ignorância, erram dentro de um processo educativo, erram porque não sabem fazer diferente. O Winnicott, na psicologia, fala que não existem mães ruins, existem mães, as mães sempre fazem o que elas conseguem dar. Você, como pai, certamente você foi fruto, pelo menos em 50%, do que os seus pais lhe deram. Você imitou seus pais em algumas coisas e depois foi imitando outros exemplos que você foi recolhendo aqui e ali. É assim que a gente age. Mas isso fez com que você não errasse? Em hipótese nenhuma. Nem sei da tua vida, Jadir. Mas certamente você errou. Cometi erros. Certamente eu errei como pai, errei e erro como pai, errei e erro como marido. E como filho também. E como profissional e como filho. E como Por tudo, quê? né? Porque são dois paradigmas, desculpe. Dois paradigmas. Um é, quem errou tem que ser punido. Isso é muito forte na sociedade. Isso baliza o trânsito, o trabalho, a escola, a família, todo lugar quem errou tem que ser punido. Tem profissionais de comunicação que fazem os chamados programas policiais e que disseminam esse tipo de ódio com quem errou tem que ser punido, quem errou tem que ser punido, quem errou tem que ser punido. Mas existe esse outro paradigma do olhar de amor, que é ninguém aprende sem errar. E todos nós vivemos os dois paradigmas. Quando você toma consciência disso, você fala, vou aderir a qual deles? Mas aí são assim também, existem muitos desses bandidos que a gente está falando que não têm condições de viver em sociedade. Exatamente. E isso não é vingança. Isso não é vingança. Não é vingança. Se o meu filho erra gravemente, e eu não vou falar que o filho de um assistente social ou de um palestrante não pode errar gravemente, se eu errar gravemente, eu admito a necessidade de eu ser afastado da convivência social, porque eu faço mal para as pessoas. A pessoa pode fazer mal para si mesma ou para os outros e ela precisa ser contida, às vezes com camisas de força, às vezes numa cela solitária, às vezes numa penitenciária. Mas isso deveria colocar para todos nós, se fosse meu filho, eu ia querer o quê? Que ele fosse afastado, mas tratado. Infelizmente, os nossos sistemas, hoje o sistema carcerário, só pioram as pessoas. Não, afasta e piora. Infelizmente. Afasta e piora. E há um custo alto. Sim, se você tivesse que explicar para um ET, viesse aqui hoje, você tivesse que explicar um sistema penitenciário, você ia falar assim, não, o sistema penitenciário é assim, a gente gasta de 5 a 7 mil reais por cabeça para as pessoas piorarem bastante e depois nos ferirem novamente. Tem lógica isso? Não tem lógica nenhuma. Né? 7 mil? Se vocês me falam que 1.300 para manter uma família de 4 pessoas, que é o salário mínimo, como é que você vai falar que 7 mil para custar uma pessoa, para piorar essa pessoa?
Isso não tem, mais dinheiro mais mal gasto, dinheiro público mais, olha que tem muitos, mas o dinheiro público mais mal gasto que existe é com o sistema penitenciário. É verdade. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Vamos lá. A minha preocupação agora, pela temática que você escolheu, é sobre então a reforma íntima. Exato. Como que a pessoa pode buscar essa reforma íntima? Talvez através de conhecimento, não tenha menor dúvida. Sim. Né, que o conhecimento te tira, pelo menos, parte da ignorância para que você busque algo evolutivo. Livros, você indica algum livro bom para a pessoa ler, além dos seus, claro? Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gosto muito de O Profeta, de Gibran Khalil. Eu acho que os livros de sabedoria das outras religiões, todas, a Cabala, o Filosofia Vedanta, Oriental é muito bonita. Filosofia Oriental, eu acho... Muito. Não há ponto de vista desprezível. É só você ler com boa vontade que você vai perceber como ele é bom. O Alcorão, que parece que é símbolo do terrorismo, não tem nada com isso. Ora, sejamos humildes e lembremos o quanto mal já se fez em nome de Jesus. Se for por isso, os orientais, os árabes devem achar o Evangelho uma fonte de todo mal. Você falou isso, eu me lembrei, o tempo está curto, mas eu me lembrei de uma vez que aqui eu tive a oportunidade, já faz muitos anos atrás, eu trouxe num debate, eu não faço debate no programa, aquela vez eu fiz, entre um judeu e um muçulmano. Eu trouxe um judeu, um líder judeu, um líder muçulmano. O líder muçulmano e o líder judeu, os dois são usados muito na Globo até hoje, no Fantástico. Quando acontece alguma coisa, ele chama esses dois líderes e eles estiveram aqui. É altíssimo nível. Nossa. É outra coisa. É outra coisa. As pessoas interpretam mal dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, dentro do islamismo. As pessoas interpretam os ensinamentos de forma errada. Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Quando você pega duas pessoas cultas de religiões teoricamente opostas, não tem nada de oposição, porque o ideal é o mesmo. Exatamente. Mas, nossa, uma coesão, uma coisa... Eu fiquei com medo de fazer aquela entrevista. No final eu saí tão leve, eu saí tão feliz. Falei, Fiz o meu papel. Fiz o meu papel. E eu aprendi demais com aqueles dois. Falei, caramba, por que não seria assim a sociedade? Tem uma frase típica do maior império que já teve na humanidade, que é o Império Romano. Eles, com muita arrogância, falavam, todos os caminhos levam a Roma. Uma das grandes realizações do Império Romano foi criar um sistema viário, as diversas estradas que levavam convergiam todas para Roma. Pois com Jesus, com Buda, com Mahatma Gandhi, a gente pode falar, todos os caminhos levam ao amor. Você inverte a palavra Roma e você vai descobrir que todos os caminhos levam ao amor. Mas quais caminhos levam ao amor? Todos os caminhos, inclusive o do crime. Porque quando você erra muito, quando você se afunda na bebida e você toma consciência, você começa a sua cura. Quando você se afunda num erro, quem não errou? À luz das reencarnações, quem pode dizer, eu fui santo em outras vidas? Não. Nós certamente já erramos e erramos muito. E vamos continuar errando bastante. Você está à disposição para palestra, se alguém pedir, não? Sim, sem dúvida. Já fiz palestra em terreiro de Umbanda, em loja maçônica. Tudo quanto é lugar, né? E já fiz na campanha da fraternidade. Tenho o maior Deixa eu dar orgulho seu contato, disso. então. Por favor. Então, vamos lá, mais uma vez. Se você pegou a canetinha, anota aí, quiser chamar, ou tirar uma dúvida com ele, né? Escreve para ele no Facebook, né? Lá você tem um Messenger, né? Isso. Você conversa com ele, tira dúvida, ou chama para uma palestra, qualquer coisa. Está aí à disposição. Maurício Zominani, na telinha, por favor. Facebook é o nome dele, Maurício Zomignani, Gemudo Zomignani. E no YouTube também você vai assistir o canal dele no YouTube. Deixa eu só dar o próximo programa. O próximo programa vai ser sobre o tema libertação e expansão do ser através da mesa radiônica com as terapeutas Eliane de Queiroz e Daniela Tineu, aqui no Fronteiras da Ciência. Você tem 30 segundos para uma mensagem final. Te coloquei na fria ou não? 30 segundos. Que nunca é fria. Esse programa aqui é muito quente. Então, obrigado. Na verdade, não há cura sem diagnóstico. Não há melhoria se nós não percebermos como nós temos que melhorar. Saiamos dessa ilusão de que nós estamos no bem, os outros é que são os maus. Quando eu tomo consciência dos meus egoísmos, das minhas violências, dos meus preconceitos, e eu entendo que o caminho para chegar a essa amplitude de amor é me colocar no lugar dos outros,
eu realmente expando a minha consciência e expando a minha fraternidade. Maurício, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Valeu. Foi um dos melhores bate-papos que eu tive. Obrigado mesmo. Muito grato. E a você, telespectador, obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Paz, saúde e prosperidade.